programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Com você, o programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Um oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Cícero Dantas, para o desenvolvimento das competências gerais que definem os cidadãos que pretendemos formar e norteiam a educação que queremos para todos, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular BNCC 2017. E agora, você vai conhecer a programação de hoje, que está pra lá de especial. Bom dia a todos os ouvintes, alunos, pais e responsáveis dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Cícero Dantas, Bahia. Quem está falando é Ediclésia Cruz Batista, atual gestora da Unidade Educacional Colégio Municipal Madre Maria Lina, situada no povoado Vila São Pedro. A temática deste programa é cheio de encanto, magia e imaginação. Monteiro Lobato. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar os professores, alunos e demais funcionários do Madre Maria Lina pelo ótimo resultado no IDEB. Foi o melhor resultado dos anos iniciais do município de Cícero Dantas, 5.6. É um orgulho e uma conquista importantíssima para o Madre Maria Lina, para os seus alunos e para os seus profissionais de educação. E para o nosso povoado também. Parabéns a todos. Já dizia Monteiro Lobato. Tudo tem origem nos sonhos. Primeiro sonhamos, depois fazemos. Vamos embarcar neste sonho juntos? Música Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Gilberto Gil, interpretada pelo professor Gilney Barreto. Música Rabicó, Paulo Ricardo. Música Saci, Papo de Anjo. Música Sítio do Pica-Pau Amarelo, Gilberto Gil. Momento Curiosidades sobre Monteiro Lobato, com a professora Lindiane e a aluna Maria Lorena Ribeiro, do 3º ano. Momento Dicas de 5 obras de Monteiro Lobato que toda criança deveria ler, com o aluno Jonathan Freire, do 4º ano. Momento Contação, os porquês das histórias de Monteiro Lobato, com as professoras Lidiane, Nilza e Rivanda. Mensagem de superação, as superações do povo afro-brasileiro, com o professor José Nerisvaldo. Para embalar o nosso programa, aumente o som e curta com a gente. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Boneca de pano a gente, sabugo de milho a gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Rios de prata pirata, voo sideral na mata, universo paralelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. No país da fantasia, num estado de euforia, cidade polichinelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo.
Momento Curiosidades. Estamos de volta para falarmos sobre curiosidade, que segundo o dicionário significa desejo forte de ver, de saber, de desvendar e por acaso quem estuda precisa ou não ser curioso? Afinal de contas, não sabemos tudo. Aliás, ninguém sabe tudo. Será mesmo? Vamos curiar e descobrir se você sabe mais essa? Momento Curiosidade com a professora Lindiane Neves e a aluna Maria Lorena, do 3º ano. 6 fatos sobre Monteiro Lobato, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Escritor, abriu as portas para a literatura infantil brasileira. Desafiou a ditadura varguista, mas também foi defensor de ideias retrógradas como a eugenia. Há 136 anos, nascia José Bento Renato Monteiro Lobato, escritor, jornalista, editor e empresário da indústria do petróleo, mais conhecido pelas suas obras do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato também foi um epicentro de polêmicas e contradições. Criticava modernistas com fervor e era abertamente racista. Dia do Livro Infantil. Além de celebrar o nascimento do pai da literatura infantil brasileira, o dia 18 de abril também é marcado pelo Dia Nacional do Livro Infantil. Monteiro Lobato nasceu no ano de 1882, na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, e se destacou em muitas áreas de atuação, mas até hoje é lembrado principalmente por ser o ator do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Carreira. Os primeiros sinais de que Monteiro Lobato tinha um talento especial para a literatura apareceram durante a escola, onde escrevia para publicações acadêmicas. Apesar disso, o jovem escritor frequentou o curso de Direito na Faculdade do Largo São Francisco, atualmente pertencente à USP, sobre as ordens do avô, que tinha se tornado seu tutor após a morte dos pais na adolescência. Lobato concluiu a graduação, mas não trabalhou na área por muito tempo. Assim que seu avô faleceu, se mudou para o sítio que herdara e começou a se concentrar na carreira de escritor. Além de se dedicar à literatura, Lobato também exerceu as profissões de editor, tradutor, empresário e jornalista, tendo publicado diversas matérias e editoriais no estado de São Paulo. Livros. Seu primeiro livro infantil, A Menina do Narizinho Arrebitado, foi publicado em 1920, mas antes dele, algumas obras já haviam sido lançadas pelo autor. As mais famosas deles é Urupés, uma coletânea de histórias fictícias e reais, marcada pelo regionalismo paulista, onde aparece a figura do Jeca Tatu pela primeira vez. Ainda assim, as histórias infantis foram as que deram maior prestígio ao ator. Por meio das aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Lobato também explorou temas da ciência e da mitologia, abrindo espaço para o mercado de livros paradidáticos no Brasil. Seu movimento. Lobato foi um crítico ferrenho do movimento modernista. Tudo começou com sua resenha sobre a segunda exposição individual da pintora Anita Malfatti, que acabara de voltar de sua viagem aos Estados Unidos, onde passou 2 anos estudando as principais correntes artísticas do hemisfério norte. Para Lobato, essas influências representavam um risco para o desenvolvimento de uma arte genuinamente brasileira, mas suas críticas não foram bastante para parar o movimento. Em 1922, Anita faz parte do Grupo dos 5, responsáveis por organizar a Semana da Arte Moderna, evento que deu força para uma nova fase da arte brasileira. Por causa dessas rivalidades, Monteiro Lobato é considerado um autor
pré-modernista. Valores. Apesar de defender uma arte puramente brasileira, Monteiro Lobato é considerado por alguns pesquisadores um americanista, isto é, um conhecedor e, em certa medida, um admirador das conquistas e valores norte-americanos. O encanto surgiu em sua viagem à terra do Tio Sam, entre 1926 e 1930. Depois disso, chegou a atuar na União Cultural Brasil-Estados Unidos. Mais tarde, no entanto, se demitiu ao ver todo aquele vigor econômico que tanto admirava se transformar numa força opressora na América Latina. Jeca Tatu e saúde pública. Após acompanhar pesquisas sobre saúde pública no bairro de Manguinhos, Rio de Janeiro, Lobato transformou o Jeca Tatu em um símbolo da importância do saneamento básico no Brasil. Com contos, tirinhas e anúncios, o escritor queria conscientizar a população sobre o problema sanitário e pressionar a elite a promover o serviço ao povo. Informações retiradas do site revistagalileu.globo.com. Não saia daí, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Educação e Superação nas terras do Bom Conselho. Para embalar o nosso programa, aumente o som e curta com a gente. Bobão com milão, lambão, rabicó, o fofo leitão, glutão, rabicó. Bobão trapalhão, lambão, rabicó, o gordo leitão, glutão, rabicó. Come tudo que vê, ilustre marquês, fugiu da panela com que rapidez. Arreda glutão, te cuida bobão, que a tia Anastácia te pega outra vez. Bobão com milão, lambão, rabicó, o fofo leitão, glutão, rabicó. Bobão trapalhão, lambão, rabicó, o gordo leitão, glutão, rabicó. Come tudo que vê, ilustre marquês, fugiu da panela com que rapidez. Arreda glutão, te cuida bobão, que a tia Anastácia te pega outra vez. Bobão com milão, lambão, rabicó, o fofo leitão, glutão, rabicó. Bobão trapalhão, lambão, rabicó, o gordo leitão, glutão, rabicó. Come tudo que vê, ilustre marquês, fugiu da panela com que rapidez. Arreda glutão, te cuida bobão, que a tia Anastácia te pega outra vez. Te pega outra vez. Ela te pega outra vez. Momento das dicas sobre saúde, higiene, alimentação e sustentabilidade. A escola nos prepara desde pequenos para a vida. Todo esse cuidado também vai agora ao ar através das dicas que preparamos para você. Então se ligue nesses bons conselhos.
Olá, sou o aluno Jonatas, estudo no Colégio Municipal Madre Maria Lina, no povoado Vila São Pedro, no 4º ano, e a dica de hoje é 5 obras de Monteiro Lobato que toda criança deveria ler. O escritor foi o pioneiro na literatura paradidática, que, entre outras características, faz com que a criança aprenda enquanto brinca e lê. Em suas obras são preservados os costumes do povo do interior e as lendas do folclore brasileiro. A Menina do Narizinho Arrebitado. O livro conta a famosa história da menina órfã, Lúcia, cujo apelido é Narizinho Arrebitado. Vive num sítio com sua avó de 70 anos e uma empregada chamada Tia Anastácia. Ela tem uma boneca de pano chamada Emília. Urups é uma coletânea de contos e crônicas do escritor brasileiro Monteiro Lobato, considerada sua obra-prima, e publicada originalmente em 1981. O Poço do Visconde. O Visconde descobrira, entre os livros de Dona Benta, um tratado de geologia e pusera-se a estudar essa ciência. A história da Terra-chão. O pessoal do sítio estava pensando justamente em escavar um poço de petróleo. Ninguém melhor que o pequeno sábio para introduzi-los nos mistérios da geologia. Fábulas. Histórias que divertem e ao mesmo tempo trazem uma lição de moral. As fábulas têm como personagens principais os bichos que falam, pensam e interagem com os homens. Carneiros unidos contra uma raposa, um burro metido a juiz, um macaco que passa a perna no gato e muitos outros animais. Dom Quixote das Crianças. Quem nunca ouviu falar de Dom Quixote e Sancho Pança, seu gorducho escudeiro? Adaptado por Monteiro Lobato, esse livro traz as aventuras do cavaleiro que percorria o mundo em busca de justiça e de glórias. A história do fidalgo espanhol, escrita por Miguel de Cervantes há mais de 400 anos, continua emocionante como sempre. E aqui, recontada por Dona Benta, fica ainda mais saborosa. Para embalar o nosso programa, aumente o som e curta com a gente.
Não saia daí, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Educação e Superação nas terras do Bom Conselho. Momento Contação. Era uma vez uma história contada no rádio para toda a população de uma cidade. Teve gente que riu, gente que se encantou e teve até gente que se emocionou. Porque cada história tem uma lição, um sentido, uma direção. Então continue aí ligado, pois chegou a hora da nossa contação. Bom dia! Começa agora a nossa contação de história. Comigo, Pro Litiane, Pro Rivanda e a Pro Nilza. Estamos aqui para contar para vocês os porquês dos títulos das histórias do nosso querido Monteiro Lobato. Por que será que o Monteiro Lobato escreveu tantas histórias no Sítio do Pica-Pau Amarelo? Por que será que o Monteiro Lobato escreveu uma obra chamada Oropês? E por que será que o Monteiro Lobato fala de um personagem tão conhecido, que é o Jeca Tatu? Vamos lá? Vamos conhecer José Bento Renato Monteiro Lobato, pioneiro da literatura infanto-juvenil no Brasil. Além da turminha do sítio, ele criou outro personagem bem conhecido, o Jeca Tatu. É exemplo de livros bem conhecidos. Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882 em Taubaté e passou toda a sua infância na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, no sítio de propriedade de seu pai, cuja a casa era tão grande que podia andar tranquilamente de bicicleta dentro da sala de estar. O escritor foi alfabetizado em casa pela mãe Olímpia e descobriu o mundo dos livros por intermédio do avô materno, o Visconde de Tremembé, que tinha uma vasta biblioteca onde leu os grandes clássicos da literatura. Um privilégio, já que naquela época os livros eram muito caros e quase todos importados. Sobre as brincadeiras favoritas do Monteiro Lobato, quando o menino gostava mesmo é de criar os seus próprios brinquedos, com madeira e até mesmo legumes cultivados na própria fazenda. Ele fazia boneco de chuchu durante a infância. Monteiro Lobato também tinha fama de menino levado. Uma vez o menino chegou a comer todas as bananas da fruteira, mas com cuidado para não estragar as cascas. Fez furo nas pontas inteiras e as encheu de ar. Quem olhava pensava que estava todas ali. Lobato também tinha algumas manias curiosas, com as quais continuou mesmo depois de ter se tornado um consagrado escritor. Uma delas era o hábito de cortar doce de leite em cubinhos e guardá-lo no bolso do paletó para ir comendo ao longo do dia. Além disso, sempre usava terno feito sob medida, mas nos dias de frios tinha o costume de vestir o paletó sobre o pijama. Quando ele não tinha nada para fazer, gostava de ficar picotando o papel. O Monteiro Lobato gostava tanto da natureza que ele até escreveu uma obra chamada Oropês. E lá nessa obra ele também retrata o Jeca Tatu. Mas por que será que essa obra se chamava Oropês? Porque lá no sítio tinha um cogumelo parasitário que destruía a madeira chamado Oropê. E aí ele teve essa ideia
de intitular o livro, a obra, como Urupês. E lá ele coloca o Jeca Tatu com uma descrição de um caipira indolente, desleixado, sempre de cócoras e de pés descalços, sem cultura, sem educação, sem ambição e que vive do que a natureza lhe dá. Muito preguiçoso, toma cachaça e acredita nas crendices populares. Nossa, como Monteiro Lobato foi mal com o Jeca Tatu. Será mesmo? Quem será que foi essa pessoa? Quem será que foi esse Jeca Tatu? Vocês conhecem algum Jeca Tatu? Sei não, viu? Eu acho que todo mundo já conheceu um Jeca Tatu na vida, será? Então, mas além disso, o Monteiro Lobato, ele revela em algumas cartas que ele gostava de escrever para seus amigos, e um deles, o amigo Rangel, que ele andava com as ideias de entrar por esse caminho. Sabe que caminho era esse? Livros para crianças. De escrever para marmanjos, ele já tinha enjoado. Bicho sem graça. Mas para a criança, um livro é todo um mundo. E aí ele lembra de como foi que ele viveu na sua infância, em meio a todos aqueles livros e como ele viajou, lendo cada uma daquelas histórias. Bem, por conta disso, o Monteiro Lobato acaba publicando a série de histórias da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí vem a história da menininha do nariz arrebitado e as reinações do narizinho. Como ele escrevia cartas aos amigos, ele também escrevia cartas, ele recebia cartas de leitores. E que leitores eram esses? Um deles foi a menina Cecília, que chamou a Narizinho e o Pedrinho para o seu aniversário. Imagina só, ela encontrou um meio de chamar esses personagens para o seu aniversário, escrevendo para o Monteiro Lobato. E lá ela colocava a data do seu aniversário, que era 22 de novembro, e o horário onde seriam servidos as guloseimas, que era às 5 horas da tarde. Imagine só. Mas o João Eduardo, um menino de 8 anos, também não ficou atrás. Ele escreveu ao autor, Monteiro Lobato, e disse: o que mais me impressionou nos seus livros foi o que o senhor escreveu sobre o pó mágico de Pilim Pim Pim. E lá no final de sua cartinha, ele pedia para que o Monteiro Lobato pudesse mandar só um pouquinho do pó de Pilim Pim Pim. E aí, algum de vocês gostaria de ganhar só um pouquinho desse pó? Então, vamos imaginar que é possível ter um pó de Pilim Pim Pim para mudar todas as coisas ruins que acontecem no mundo. Quem sabe a nossa imaginação pode até mudar a realidade que a gente está vivendo do coronavírus. A gente está precisando de um pozinho desse, não é mesmo? Então, tudo vem dos sonhos. Primeiro sonhamos e depois fazemos, como dizia o nosso querido Monteiro Lobato. E é isso aí, pessoal. Convido todos vocês a sonharem, a entrarem de fato no mundo da imaginação. Com tudo isso que acabaram de ouvir, construam textos, brinquedos iguais ao do Monteiro Lobato, tentem comer a banana e encher a casca de vento, usem pijama e por cima dele usem a roupa de sair, leiam bons livros, produzam tudo aquilo que for possível de acordo com as suas habilidades. Beijocas e até mais! Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Você que é nosso aluno, nossa aluna, de todas as escolas, de todas as idades. Participe do nosso programa, envie a sua atividade. E atenção, alunos e alunas do 3º ao 9º ano do ensino fundamental. Além do desenho, vocês precisam enviar um pequeno texto ou frases explicando o desenho que fizeram. Enviem para o número 759-9979-5387. Repetindo, 99979-5387. E seja você o participante ou a participante do mês. Para embalar o nosso programa, aumente o som e curta com a gente. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Boneca de pano é gente, sapuco de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Ruída pam 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 rios de prata, piratas, o sideral na mata, universo paralelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Ruída pam 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 vida pam pam ganha, vida pam 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 ruída pam pam pam. No país da fantasia, num estado de euforia, cidade polichinelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Ruída pam pam pam, ruída pam pam pam, ruída pam pam pam, ruída pam pam pam. Sítio do Pica-Pau Amarelo, 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 sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta. E aproveite a nossa programação e participe das atividades e desafios através das redes sociais. Vamos juntos construindo um mundo melhor a cada dia. E a mensagem de superação que temos para hoje é: Olá, bom dia. Mais uma vez o professor Nerisvaldo, do Colégio Municipal Madre Maria Lina, trazendo para vocês uma mensagem de superação. Hoje, com o propósito de homenagear o povo que tanto contribuiu e contribui para a construção do nosso país, o povo afrodescendente. Estudando a vida e as obras de Monteiro Lobato, o qual está sendo falado hoje neste programa, descobri que ele tem um teor preconceituoso em suas obras, assim como outros ícones da literatura. Em sua obra, O Presidente Negro,
a qual ele teve grandes dificuldades com a editora nos Estados Unidos da América, ele deixa claramente a sua visão de preconceito racial para com o povo negro. Este foi o motivo pelo qual as editoras não queriam editar sua obra. Também, em outras obras como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele mostra este lado preconceituoso. Claro que o foco aqui não é o julgamento do ponto de vista de Monteiro Lobato, pois essa é uma discussão muito longa. Com estas citações, eu quero mostrar a força e o valor do povo afrodescendente aqui no Brasil, pois, mesmo com toda a diversidade de fatores desfavoráveis à sua existência, ele resistiu e ainda resiste. E hoje tem conquistado espaço em diversos setores da sociedade, como acesso à educação, acesso a postos de trabalho de status sociais, acesso à política, tendo o direito de votar e ser votado. Muitos são reconhecidos no mundo das artes, como a música, teatro, entre tantas outras manifestações artísticas. Mesmo com todos esses avanços, claro que ainda a luta continua para que se mantenha o que já se conquistou e avance ainda mais o progresso deste povo. Neste mês de novembro se comemora no dia 20 o Dia da Consciência Negra, dia em que se traz à tona toda esta discussão de respeito e conscientização. Claro que este momento é importante, mas nós, educadores, temos o dever de enfatizar esta temática durante todo o ano letivo, sempre que tiver oportunidade, construindo novos pontos de vista e desconstruindo aqueles velhos costumes historicamente construídos. Com isso, eu quero aqui conclamar todas as pessoas que me ouvem neste momento a valorizar a todos os seres humanos, independente da sua condição étnica, e reconhecer que todos somos dignos de respeito e reconhecimento do seu valor, pois só assim podemos construir uma sociedade justa e harmoniosa. Este texto é de autoria própria, a partir de leituras feitas no site do Folha de São Paulo. Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Um oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer. De segunda a sexta na Rádio Regional de Cícero Dantas. Produção de áudio, Sistema Baiano de Comunicação. Não perca!